Bem, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E a gente poder falar um pouco de comunicação em ciência, né? Legal, num contexto da Semana da Química, né? A gente está falando de comunicação em ciência, depois a gente ter passado por várias palestras, vários ciclos, várias mesas, várias discussões que, querendo ou não, a gente estava comunicando ciência, né? Isso são vários tipos de comunicação em ciência. Não vou entrar no mérito hoje, a gente tem vários tipos, a gente tem um dos tipos de comunicação em ciência é a própria divulgação científica. Vou falar um pouco no contexto da divulgação científica, que é mais ou menos o que eu tendo a trabalhar mais, mas a gente vive, eu acho que a maior parte de vocês que estão aqui hoje, querendo ou não, de uma maneira ou outra, é quase impossível a gente não lidar com um tipo de comunicação em ciência no dia a dia. Né? Que seja uma palestra que a gente está assistindo, que seja um vídeo no YouTube de divulgação científica que a gente vê, ou pode até ser também uma matéria de ciência que a gente vê no jornal, que a gente assiste no jornal, na televisão, ou que a gente lê um texto. E há várias formas a gente comunicar a ciência. Eu, particularmente, né, até o Felipe me apresentou, né, eu sou o João Vitor, ou JV, e eu sou pesquisador, fazendo doutorado no Instituto de Química, no IQ, e a parte disso também faz parte do grupo de divulgação científica, eu nunca vi um cientista, a gente trabalha um pouco de divulgação científica, comunico ciência. Mas essa minha história em comunicação em ciência, o meu interesse já começou desde lá da graduação, desde 2008, quando eu já comecei a ter contato com alguns tipos de comunicação em ciência, mas teve um ponto de virada que foi que me chamou a atenção, que foi uma apresentação do TED Talks, que um dia eu assisti. Numa aula, uma professora de neurociência colocou a apresentação desse cara simpático, Ramachandran. Não é o Ramachandran do plot de Ramachandran, de torção de moléculas e nada, é um neurologista simpático que a gente tem aqui, que tem esse bigode maneiro, que ele fez essa apresentação. Né? 3 pistas para poder entender o nosso cérebro. E foi com essa apresentação dele que eu realmente fundamentei meu interesse. Falei, não, eu quero ser neurocientista, eu vou trabalhar com ciência. E ainda assim, ainda me instigou a querer entender um pouco mais e trabalhar um pouco mais as minhas habilidades em comunicação em ciência, porque realmente foi algo bem interessante. Nessa palestra, claro, ele vai falar um pouco sobre o cérebro, como funciona a plasticidade do nosso cérebro, né, dos nossos neurônios, como funcionam. E ele conta algumas histórias dele em si também. E uma delas, que foi essa que realmente foi o que me pescou, é uma história que ele conta de como ele desenvolveu um método extremamente simples para poder curar uma doença que já existia há séculos na humanidade. Pois bem, mas eu volto depois para poder falar um pouco do Ramachandra. Nesse contexto de comunicar, querendo ou não, comunicar é uma necessidade nossa e isso a gente faz o tempo inteiro. Comunicação é partilhar, né? Se a gente for olhar no dicionário, é partilhar, é dividir. Em geral, a gente vai precisar de mais uma outra pessoa. E querendo ou não, se a gente for, não precisa chegar na parte técnica, de querendo ou não, comunicação, você precisa ter um canal, um mensageiro e tudo. Mas, querendo ou não, a gente consegue sentir a nossa necessidade de comunicar no dia a dia, principalmente no dia de hoje. Né? Com tanto acesso a gente tem, às vezes a gente acha que, na verdade, a gente recebe informação e comunicação e o WhatsApp vibrando, às vezes até em excesso. Mas a comunicação é uma necessidade que a gente tem. E não dá para a gente poder fazer sozinho. Que também não necessariamente a gente precisa fazer falando o tempo inteiro. Há milhares de formas a gente poder se comunicar. E que eu vejo pelo menos uma coisa que me facilita muito na hora de pensar em comunicação em ciência e divulgação científica ou a informação que a gente lida no dia a dia, eu gosto muito de pensar em 3 principais pontos. Eu acho que esses 3 principais pontos é que me ajudam a quebrar um pouco como construir quando eu tenho que comunicar ou quando eu recebo e eu quero analisar um pouco essa forma de comunicação. O primeiro é o público-alvo. Claro, quando a gente vai comunicar, antes de tudo, a gente tem que pensar no público que a gente está lidando, né? Em quem a gente quer
passar essa mensagem? Qual que é o destinatário da nossa mensagem? Isso chega a ser até intuitivo, porque, querendo ou não, dependendo da pessoa que a gente vai falar, a gente fala de uma certa maneira. Claro, no dia a dia, quando a gente pensa em situações do cotidiano, eu vou contar o que aconteceu comigo no fim de semana, ou eu vou chegar e pedir uma coisa, uma roupa emprestada para o meu irmão. Isso a gente se adequa de uma maneira um pouco mais intuitiva. Agora, quando a gente pensa em quem a gente vai se comunicar num contexto científico, isso às vezes tem umas nuances que não necessariamente a gente consegue depreender de uma forma tão intuitiva. Por exemplo, essas figuras aí não precisa interpretar nem nada, mas elas são os dados que eu realmente tirei do meu doutorado. São dados aqui, um experimento que eu fiz com as minhas células, que são células do cérebro, uma mitocôndria, que é o que a gente estuda no laboratório. E eu sei muito bem o que se trata disso. Eu olho para esse gráfico, já sei do que significa, eu já sei das interpretações, eu sei o que é um grupo, o que é um outro, das mitocôndrias, metabolismo, substrato e patati patatá. Se eu quiser contar isso para alguém, eu for passar essa informação e falar, olha, quero discutir essa ideia, olha, eu tive um achado, eu vi uma diferença aqui nesse experimento que eu fiz no laboratório. Mas se essa pessoa com a qual eu vou falar é a minha orientadora, a professora Alicia, que inclusive muito do que eu sei eu aprendi com ela, então a linguagem do que eu vou falar, os termos técnicos, até a interpretação dos resultados das mitocôndrias, substratos, o acoplamento mitocondrial, ela já vai saber muito bem. Então a forma como eu vou falar vai ser uma. Por outro lado, se eu for passar essa mesma mensagem para minha esposa, eu vou ter que usar uma outra linguagem, porque ela não é da área. Ela não é uma pesquisadora de metabolismo bioenergética. Por outro lado, ela é farmacêutica bioquímica e teve a mesma formação de graduação que eu tive. Então, uma parte da linguagem, uma parte dos termos, às vezes os jargões, ou do raciocínio de controle de metabolismo que eu vou usar, que eu usei com a Alicia, eu adapto uma parte e consigo comunicar com ela. Você tem que relembrar uma parte de controle de metabolismo, mas boa parte ela já vai relembrar, vai puxar lá do baú da graduação. Mas, se eu for explicar exatamente o que eu fiz nesse último mês do meu doutorado para a avó Nina, minha avózinha, com esse sorrisinho simpático dela, que não teve formação nenhuma na área, eu vou ter que usar uma linguagem completamente diferente. Eu já vou ter que partir para uma metáfora, eu já vou ter que tentar explicar para ela que o que eu estudo, na verdade, sei lá, como que a lasanha que a gente come vai ajudar no funcionamento dos nossos neurônios ou do nosso cérebro, vai servir de combustível para a gente pensar, para ela poder fazer as palavras cruzadas que ela faz depois do almoço. Eu vou ter que construir de uma forma completamente diferente. E para o meu sobrinho, com esse olharzinho simpático, quando eu já chego falando de ciência, ele já costuma sempre fazer essa carinha. Aí é uma história ainda diferente, né? Como que para uma criança de 3 anos eu vou falar o que o tio João faz no laboratório? Ele trabalha com os ratinhos, ele vê como que funciona o nosso cérebro, por que comer é importante, como que isso vai virar energia. É uma abstração completamente diferente. Isso é um pouco intuitivo, né? Principalmente se eu parto de um ponto da minha orientadora para o meu sobrinho, né? Isso chega a ser natural, essa mudança. Mas todas essas pessoas que eu coloquei são pessoas de grupos bem delimitados, diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, que elas me conhecem. E eu as conheço e a gente tem um vínculo de confiança muito forte. Só que acontece quando a gente não tem isso. E se eu tiver uma mistura de pessoas assim, que eu conheço, que eu não conheça, se eu tiver no metrô, na linha amarela, pegar uma pessoa aleatória a qualquer momento. E o que muda também? Se eu tenho uma pessoa que eu vou comunicar, eu quero passar essa mensagem, tem uma diferença muito grande. Se ela está buscando aquela informação, ela vem perguntar para mim, João, com o que você trabalha no seu doutorado? Ou se eu estou pegando uma pessoa aleatória sentada do meu lado no metrô, mais à distância, e perguntar para ela, e aí, você quer saber o que eu faço? Que tipo de abordagem eu vou fazer? E se eu estiver lidando com uma população completamente heterogênea de pessoas? Como que eu vou planejar meu público-alvo para poder atingir uma quantidade de pessoas que vêm de perfis completamente diferentes? Se é de livre demanda, como que eu vou engajar essas pessoas? Ou seja, esse é um ponto muito importante, acho que é um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar quando a gente vai querer comunicar, quando a gente vai querer divulgar a ciência, se a gente vai querer transmitir uma informação, seja qual seja essa maneira. Para quem que eu vou comunicar
E como que eu pretendo fazer isso? Como que eu pretendo engajar essas pessoas a quererem saber, né, quererem ter interesse por aquilo que eu vou passar? Claro que depois disso, sabendo como que eu vou falar, o segundo ponto é a gente pensar no conteúdo. Qual que é a mensagem que eu quero passar? Isso pode soar às vezes até um pouco óbvio, né? Vai pensar se eu vou transmitir uma mensagem, se eu quero comunicar alguma coisa, vou divulgar um achado científico que pesquisadores da USP publicaram um artigo achando uma característica do vírus SARS-CoV, do Covid. Tá, então, mas para quem que eu vou fazer isso? Dependendo do nosso público-alvo, o conteúdo da mensagem que eu vou fazer, embora o coração da comunicação seja esse conteúdo, como eu quebro o nível de detalhamento que eu vou entrar neles, a informação que eu vou passar, ela pode variar, né? A gente tem uma diversidade nesse contexto. E tem um outro ponto crítico também. Querendo ou não, a gente pode ter uma mensagem quando a gente divulga, se a gente faz um vídeo, por exemplo, eu vou transmitir, pode ser que a forma como a maneira que a gente fez, a gente não conseguiu consertar muito bem, não conseguiu engajar muito bem o público-alvo, uma coisa não estava ajustada à outra, mas o conteúdo estava lá e, querendo ou não, às vezes ele pode ser melhor ou pior interpretado. Mas a mesma coisa pode acontecer ao contrário. A gente pode ter uma mensagem muito bem desenhada, né? Entregada de uma forma super eficiente para um público-alvo que era aquele que a gente realmente queria atingir. Mas e a qualidade desse conteúdo? E a qualidade dessa mensagem? Isso eu estou dizendo não só um vídeo no YouTube que pode ter um erro conceitual, mas pode ser um artigo científico também. Pode ser um artigo científico que tem falhas. Ou pode ser um tipo de mensagem que aquilo que eles estão comunicando, né, o conteúdo, o que eles estão comunicando numa dada mensagem, já é um pouco mais questionável. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente mais tem enfrentado principalmente nesses últimos anos, né? Esses últimos 10 anos, talvez um pouco mais. Mas olha, nessa pandemia, o que a gente recebe de mensagens como essa, em vários grupos, né? No grupo do Nunca Vi um Cientista, a gente circulam vários, que a gente tem, né, todos os, né, mais de 10 participantes que a gente tem da coordenação. E imagina quantos grupos de família a gente não reúne. Grupo de família, grupo da pelada do fim de semana, do futebol, grupo da sala de aula, e aí recebe mensagens como essa. Encaminhar no WhatsApp. Urgente, novo protocolo da USP não recomenda tomar a vacina contra o coronavírus. Abre aspas, foi achado nos estudos químicos da USP, na composição da vacina, a presença de chips de mercúrio que degeneram o cérebro. Suspeitamos de uma sabotagem proposital e recomendamos evitar até a conclusão das investigações. Dr. Mário Borges, Hospital da USP. Repassem. Eles não querem que o povo saiba e estão nos enganando. É um tipo de mensagem que a gente olha aqui, pode soar até ridículo, né? Aqui no caso é um pouco exagerado, mas a gente tem 50 tons de fake news. A gente pode encontrar notícias que são, né, mensagens que chegam mais exageradas ou menos exageradas. E às vezes nem é uma mensagem do WhatsApp. Às vezes a gente recebe um texto, recebe um link para uma reportagem, às vezes de um portal de notícias sombrio. E aí, o que a gente faz? Como que a gente separa o conteúdo dessa mensagem, que é um conteúdo que está ali, às vezes pode estar num envelope mais bonitinho ou num envelope já um pouco mais suspeito como esse. Como que a gente separa o que é sujeira do que é uma informação de qualidade? Como é que a gente consegue detectar o impostor? Como que a gente acha? A gente chama, vamos lá, encontro uma reunião de emergência. Como que a gente consegue separar e falar, pô, foi isso, vai ter muito dedo apontando para o outro, e isso a gente talvez esteja cansado de saber. Quem tem conta no Twitter, de março para cá, rolaram várias batalhas de não, porque esse artigo, esse tem isso, mas isso tem válido, essa coisa é verdade. E com um pouco de polarização que a gente tem lidado também, né? Não só política, uma polarização generalizada, às vezes a gente tende a enxergar as coisas como binárias, né? Completamente, ou está completamente perfeito, impecável, ou está completamente errado. Sendo que às vezes a gente tem
níveis, né? A gente pode ter falsas verdades parciais, então está parcialmente incorreto ou está parcialmente correto, tem coisa que quase tudo dá para jogar fora. Como que a gente separa uma coisa da outra? Não é fácil. Né? E, na verdade, isso também não é uma coisa que dá para chegar num consenso e a gente vai lá e expulsar para sempre, jogar no espaço a fake news. Antes fosse, né? Se a gente fosse uma fake news de verdade. Mas não dá para fazer isso. Então, a gente tem que buscar outras ferramentas para poder atingir isso. Uma delas, para quem não conhece, é o Nunca Vi um Cientista. O Nunca Vi um Cientista é um grupo que a gente tem de divulgação científica em várias plataformas. Depois eu vou passar o contato para vocês, para quem ainda não conhece. E a gente tem várias maneiras de abordar os nossos objetivos. Esse nosso lema aí, o Desmistificando a Ciência, é um dos nossos principais objetivos. Primeiro, para poder mostrar que a ciência está no dia a dia de todo mundo. Quando a gente fala em comunicar a ciência, eu comentei, a gente lida com comunicação em ciência o tempo inteiro. A pessoa pode não consumir YouTube, mas um momento ou outro ela assiste o jornal. E aí tem lá uma parte, às vezes uma reportagem, um fantástico, uma notícia, um jornalismo científico. Se a pessoa vai numa palestra ou vai numa aula e você vai ter uma comunicação entre pares, mas uma forma de se comunicar a ciência. A gente, pelo Nunca Vi um Cientista, a gente tenta desmistificar como a ciência não é uma coisa, às vezes, inatingível ou laboratório, aquela visão do cientista, que os cientistas são pessoas, gente como a gente, somos humanos e somos de carne e osso, somos trabalhadores, é o nosso tipo de trabalho. E o quanto isso é envolvível e pode ser acessível para todo mundo que tem interesse. E um dos outros pontos, além da gente desmistificar a ciência e divulgar a ciência, por exemplo, saiu um estudo novo de um grupo, principalmente quando é um grupo brasileiro, um trabalho local, ou algo que está quente na mídia saindo, a gente tenta divulgar aquilo de uma forma desconstruída, né? Tirando jargões, tentando simplificada, né? Para que isso seja mais acessível para uma gama maior de pessoas. Mas um outro ponto é justamente desmistificar mensagens como essa. Como a gente lida com mensagem como essa? Como é que a gente lida e desconstrói de forma científica? Porque de pseudociência o mundo está cheio. Então, uma das ferramentas que a gente faz isso no dia a dia, não só como o grupo de divulgação científica, quando a gente vai montar o material, isso a gente faz pessoalmente, isso eu faço pessoalmente. É uma dica que eu dou quando a gente quer destrinchar uma mensagem como essa, é passar por um protocolo de checagem. É um checklist que a gente vai fazer assim, check, 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 esse aqui tá lá, pega a matéria, blá, e a gente bate com alguns pontinhos como esses. Garanto para vocês passarem por esses pontos que eu estou colocando aqui, mensagens como essa, que a gente recebe no grupo da família toda semana, às vezes várias por dia, né, nos diversos grupos de WhatsApp, nas diversas redes sociais, 80% das fake news caem por terra. Primeira coisa, fonte e data. Gente, não tem uma coisa nem outra aqui, né? Fonte é uma mensagem compartilhada, às vezes tem uma fonte que eles falam de onde que é, e data também não tem. Que data é importante? Tem muitas dessas mensagens que às vezes perdem o timing. Então, tem coisas que, por exemplo, de Covid-19, foi até uma oportunidade nessa pandemia da gente observar o desenvolvimento do conhecimento científico em tempo real. Porque tinha coisa que, olha, os cientistas chegavam e falavam em março, olha, a gente não sabe muito bem, provavelmente é isso, porque em outros vírus funcionam assim. Em junho, já tinha saído alguns dos artigos, outros desbancando umas informações, outros, já vai avançando mais. Chegou agora, às vezes a gente tem um conhecimento completamente diferente. Mas ainda assim, fake news é um negócio que às vezes é até preguiçoso. Tem textos que às vezes são que se repetem em ciclos. Um meteoro vai chegar e vai cair na Terra, então pode ser que todo mundo morra. Às vezes é exatamente o mesmo texto, isso acontece todo ano, o pessoal da astronomia está cansado de ver, mais umas fake news que surgem, ou sensacionalismo, e às vezes até é Ctrl-C, Ctrl-V de um texto que está rodando na internet desde 2010. Então, só da gente olhar não ter data, não ter fonte, você, já bota uma pulguinha atrás da orelha. Autor, quem foi que escreveu isso daí? A mensagem em si, não sei. Pode ter sido o tio Zé, a tia Gertrudes que encaminhou, mas uma mensagem encaminhada. Da onde exatamente veio isso daí, a gente não sabe. Então, autor, a gente tem o Mário Borges aí do Hospital da USP, né?
A gente nem tem um hospital da USP, tem um hospital das clínicas, né, da Faculdade de Medicina de São Paulo, hospital universitário, isso a gente pensar no campus principal, a gente tem outros hospitais em outros campi da USP. E esse é um cara que não existe. Se vocês forem procurar uma pessoa que não está em nenhuma rede de hospital, na verdade, uma pessoa que talvez nem exista, não existe uma pessoa com esse nome se vocês procurarem no Google. Então, quem é o autor? Não tem também. Então já fala, já estou ficando suspeitando mais desse tipo de mensagem. Apelo viral. Isso é batata. Não é porque uma coisa que tem apelo viral é um clickbait, querendo ou não, em jornalismo científico, em divulgação científica, às vezes a gente faz uso de um apelo viral assim para pessoa, para engajar, chamar a atenção para a pessoa poder ver. Mas aqui, esse tipo de apelo viral, de teoria da conspiração, meio paranoia, eles não querem que o povo saiba, estão nos enganando. É uma forma de recrutar as pessoas a viralizarem essa informação. E as pessoas viralizam, às vezes, não é nem por mal. Que realmente esses apelos virais são construídos para poder estimular um sentimento de heroísmo. Por que sentimento de heroísmo? Você falando para a pessoa, olha, essa é uma informação que era para ser confidencial, estão tentando esconder do povo. Então ajuda a divulgar, porque assim a gente vai salvar a vida de várias pessoas. Isso estimula um senso de heroísmo para as pessoas compartilharem. Então, batata, quase todo esse tipo de fake news tem um apelo viral. Repasse, senão eles vão dominar o mundo e controlar os nossos cérebros. Erros de português, isso costuma ser muito comum também. Alguns são introduzidos de forma proposital, para quando são fake news que tentam simular uma mensagem de uma pessoa, mas outros, às vezes, é só porque é desleixo mesmo. Não é 100%, claro, que uma coisa tem outra, porque a gente acha texto em jornal, textos até em artigo científico que tem erro de digitação. Isso acontece. Mas o fato de ter um erro de português, umas coisas meio estranhas assim, aqueles exclamações 11, já mostra que já foi uma coisa que já perde um pouco em pontuação de seriedade. Agências de checagem. Com isso daqui, já vai um monte, já facilita muito o nosso trabalho. Tem várias agências de checagem, que às vezes são organizações não governamentais, braços de editoras, que têm jornalistas profissionais, né, especialistas em assuntos específicos, que checam fake news. Se vocês buscarem, né, tem vários exemplos, tem boatos.org, e-farsas, agência Lupa, tem várias agências de checagem que foram criadas nesses últimos anos, principalmente desde as últimas eleições, e às vezes vocês colocarem a fake news, buscarem lá, já vai estar exatamente essa fake news lá, fake, ou isso é verdadeiro, ou isso é fake. Por quê? E toda quebrada. Parênteses. Eu acho que isso é um parênteses importante. O fato de ser estar lá na agência de checagem significa que é 100% verdade? Não necessariamente. A gente também pode ser cético com a agência de checagem. Mas qual que é a vantagem? É um trabalho profissional que eles fazem. Eu não vou olhar só a manchete, olha, isso é fake, tá lá carimbado. Se a gente abre, o que eles fazem? Eles falam, gente, isso aqui é fake por causa disso, coloca referência lá no Diário Oficial da União. Não, na verdade isso não tem nada a ver, não saiu isso. Ou eles entrevistam um especialista. Se vocês quiserem, vocês podem até escreverem também. Uma pessoa que é o Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, foi entrevistado e falou, não é assim que vacina funciona. Podem ir lá e contatar essa pessoa e perguntar. Às vezes eles colocam referência ao artigo científico. Então, eles pelo menos dão as referências, os insumos, para você poder fazer essa dupla, tripla checagem por conta própria. E por último, Google. Claro, né? Grande guru, por bem ou por mal, da sociedade moderna. E às vezes a gente pode achar outras ferramentas que podem nos ajudar a desbancar isso daí. Se é uma pessoa que é um pouco mais da área, às vezes um artigo científico que pode ajudar a desbancar, ou uma outra matéria que já debulhou e destrinchou essa informação, ou às vezes um grupo como o nosso. Por exemplo, Nunca Vi um Cientista. Vários dos nossos materiais que eles foram gerados para poder desbancar mitos, como, por exemplo, o vídeo, né, o que pensam os peladões da USP. Foi uma época que o pessoal falava, tinha aquele mito de que a universidade pública, o pessoal não faz nada e a galera fica andando pelada por lá. Inclusive, Netflix, aí super recomendo, né? Esse foi um trabalho documental da Ana e da Laura. Acho que super valeria a pena já fazer um documentário. Super bacana, gente. Foi uma forma de quebrar um mito. E um outro exemplo que eu acho que é super bacana é essas séries nossas, né? Que a gente chama As Quartas. A gente desmistifica propagandas apelativas. Em geral, são propagandas que
ou exageram o achado científico, fazem umas extrapolações que não são verdadeiras, que são falsas, ou elas são baseadas em pseudociência. E aí o que a gente faz é, pega essa propaganda e fala, por que que isso é falso? Por que tem de errado com esse produto? E aí coloca lá, ponto a ponto, né? Às vezes até na publicação a gente coloca referências, se as pessoas quiserem buscar, e esse é outro tipo de ferramenta que a gente pode encontrar para poder desbancar um tipo de uma fake news. Para poder, não só uma fake news, ou a gente pode usar esse mesmo tipo de protocolo para poder destrinchar o conteúdo de alguma mensagem que a gente recebeu. Seja numa forma de texto, seja uma forma um pouco mais formal ou menos formal. Tá, beleza. Então, se a gente já tem o público-alvo, já sei para quem eu quero passar a mensagem, eu já sei o conteúdo que eu quero passar, ou o conteúdo que eu estou recebendo, que eu sou o público-alvo, eu estou recebendo essa mensagem, como essa mensagem chega para a gente? Como é a forma de entregar? Eu já tenho quem, eu já tenho o que, mas agora e o como? Que eu acho que é o terceiro ponto que é importante da gente olhar de uma forma crítica, né? O que isso pode atrair e ajudar a gente? Tá? Existem milhares e uma infinidade de técnicas e de formas de poder passar uma informação, né? Às vezes e a gente, inclusive, no Nunca Viu Cientista, a gente usa várias delas. A gente tem infográfico, às vezes tem uma forma que é gráfica, né? Às vezes a gente tem na forma de vídeo, vários estilos de vídeo e live, ou uma entrevista, ou às vezes uma dinâmica, uma brincadeira, um jogo, e há diversas formas de poder passar o conteúdo. Mas essa que eu coloquei aqui, né, que até virou uma buzzword, né, tava um pouco na moda, surgiu, né, tá muito em discussão, mas não é por menos, porque ela é um artefato interessante. Eu acho que ela é super legal de ser utilizada como um exemplo da gente avaliar os comos. Então, já aviso, não vão ser todos os tipos de comunicação que vão encaixar bem e vão funcionar com storytelling. Dependendo do contexto, ele vai funcionar melhor ou pior. Ou às vezes pode até não funcionar muito bem. Tá, mas por quê? O que é o storytelling? O nome veio do inglês, a gente usou essa, a gente só absorveu, mas é contação de história. É contar uma história. Então é emprestar essa estrutura de narrativa como uma história de criança. Quando a gente era criança, a gente pegava lá um livrinho e tinha a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, começa uma história, ela tem uma linha temporal, pode ser linear, ela pode dar voltas, ou às vezes até começar no final, ter um flashback, mas ela tem um certo senso de temporalidade e ela tem nuances, né? Ela tem a criação de um mistério ou uma tensão que chega num clímax e que se resolve, então isso ajuda a engajar um pouco a pessoa, né? Que seja o leitor, o ouvinte, né, uma pessoa que está assistindo, a criar um clímax. Então, isso empresta um pouco a história. Isso pode ser utilizado de formas distintas, né? A gente tem livro para criança, a gente tem filme para adulto, que seguem uma narrativa, né? Que seguem uma linha de história. E que podem ser mais longos, né? Para público-alvo diferentes, para passar mensagens, histórias diferentes, ou mais pontuais, ou abstratas, ideias, motivação, inspiração. Que são mais longas ou mais curtas. Isso eu gosto porque tem um senso meio Inception nesse filme, que é o Up, né, o Altas Aventuras. Para quem não assistiu, né, não vou dar nenhum spoiler, né, mas é um filme antiguinho já, uma animação fofinha, bonitinha, mas o que eu acho super legal é que os produtores do filme, eles fizeram um Inception, tem uma história dentro da história. Os primeiros minutos do filme, se não me engano são os primeiros 2 minutos do filme, eles são uma história por si só. Eles são uma história curtinha, que é um flashback que conta a história de um dos personagens principais. Mas em 2 minutos, eles contam uma história inteira. Inclusive, eles contam muito bem. Não vou negar, nem confirmar que eu chorei que nem um bebê, mas é muito bem contado. Existem vários formatos. Pode ser que não encaixe em todos os lados? Pode ser. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem umas críticas que a gente enfrenta, por exemplo, que a gente escuta. Storytelling funciona muito bem em todas as instâncias. Tem gente que prega isso para usar em todos os lados. Por exemplo, artigo científico. Ler um artigo científico é um formato muito de relatório,
que ele tá lá, assim, a gente tem figura 1, fizemos esse experimento, achamos tal coisa, P menor que 0,05. Segundo experimento, interpretamos isso. É mais maçante, sim, mas também ele é super objetivo, que é o que a ciência exige. Tem gente que escreve um artigo já, olha, começamos a fazer isso, hipotetizamos que teríamos um efeito X, Y, Z, mas esse experimento não deu certo, passamos para outro experimento. Isso até facilita a leitura. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente conta uma história, a gente tem um ponto de vista. Né? Já diria Machado de Assis, um grande debate de Capitu e Bentinho, né? Que ponto de vista a gente está levando? O ponto de vista de quem escreve, a gente tem que pensar, opa, assim, em primeira pessoa, a gente tem que relevar um pouco esse contexto. Então, storytelling pode ter uns prós e contras. Mas, tem um autor super interessante de um trabalho, que eles falam que um conjunto de anedotas não vira um conjunto de dados. Ainda assim são anedotas. Mas uma anedota só, muito bem usada, ela já pode ser suficiente para poder engajar a pessoa, para poder olhar para os seus dados. Então, esse tipo de abordagem pode ser útil para isso, para poder atrair, engajar a pessoa, e aí sim você poder transmitir a mensagem. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo quando eu vi a história do Ramachandran. Esse cara, ele conta, até tem um estilo meio debochado quando ele está falando, mas para quem tiver interesse, um pouquinho de interesse em neurociência, eu já super recomendo, porque é super bacana. E dessas 3 histórias, a que ele conta é a história de como ele descobriu a cura para membro fantasma. Para quem não sabe, pessoas que sofrem um acidente traumático, né, um acidente de carro, ou às vezes tem algum problema que tem que gerar uma amputação de membro, a pessoa tem que amputar um braço, amputar uma perna, amputar a mão, às vezes as pessoas, né, têm um problema que mesmo sem o membro, ela continua sentindo como se ela tivesse. E em geral, quando é um acidente traumático, ela sente dor, uma dor excruciante. E aí, como tratar isso? Aí, gente, imagina. Aí o homem se entende por gente, se cai uma pedra, ele teve uma amputação do braço, ele poderia ter tido uma dor fantasma, mas a gente não sabia como tratar. Entupia a pessoa de analgésico e era isso. E aí esse cara, ele conta a história, ele desenvolve, de um dia que ele chegou, tinha um paciente na frente dele, ele coloca um espelho. O fato da pessoa olhar um espelho, ele mexe o braço que ele tem. E aí ele engana o cérebro, porque ele está vendo no espelho o membro já que ele não tinha, com isso, instantaneamente a dor parou. Então, imagina, uma coisa extremamente simples, ele revolucionou a medicina como neurocientista. Claro que, se você, talvez no artigo científico que ele possa ter publicado com isso, não fosse tão empolgante quanto a forma como ele chega na história, porque ele humaniza, né? Ele fala, o paciente chegou, ele conta a história, ele conta exatamente como aconteceu, quando o cara voltou e falou, pô, preciso de um espelho maior, porque agora não tá chegando, eu tô sentindo meu braço aqui, ó, a mãozinha aqui, o meu dedo tocando no meu ombro, como que eu faço? Essa humanização, essa forma de trazer, falar, olha, era uma vez, eu, como um jovem médico, recebendo um paciente. Isso é uma forma de trazer a pessoa, de fazer a pessoa se colocar no seu lugar. E é esse tipo de abordagem que talvez seja interessante, né, uma ferramenta interessante que a gente faz muito uso, que é tanto trazer a pessoa para olhar com os nossos olhos da história como a gente está contando, ou no que a gente conta uma história, a gente se colocar no lugar da pessoa para fazer ela ver dentro do próprio contexto dela, dentro da própria vivência dela, aquilo que a gente está falando. Por isso, como a gente conta uma história, como a gente passa uma informação, pode ser muito importante. Por exemplo, para quem, eu já não estou no mercado, sou casado, mas para quem ainda está solteiro e usa ferramentas como o Tinder, por exemplo, já viu que vai ter descrições e descrições. Né? Então, às vezes, a forma como a pessoa se apresenta, coloca, eu gosto disso, jogo tênis nos fins de semana, eu gosto de música tal. Mas dá para dar uma inovada, a gente pode contar uma história de uma forma diferente. Teve essa história dessa americana que viralizou já faz uns 3 anos, que depois várias pessoas replicaram. No perfil dela, ela praticamente fez uma apresentação de PowerPoint. Ela colocou os pontos do porquê a pessoa deveria sair com ela,
quais são os benefícios dela, quais são as habilidades dela, inclusive até plotou um gráfico da previsão do incremento de beleza no decorrer do tempo. Tá, a gente não precisa necessariamente fazer isso sempre, né? Virar um palestrinha no Tinder. Mas é uma forma de a gente mostrar como em contextos diferentes, dependendo da forma, do formato que a gente passa uma mensagem, isso pode impactar o nosso público-alvo de uma maneira completamente diferente. Um outro exemplo desse como a gente comunica. Numa aula de bioquímica, por exemplo, que é o que eu estudo, que é o que eu pretendo ser professor um dia. Se eu chegar e falar, a mitocôndria é como se fosse a bateria das nossas células, e ela gera um potencial de membrana, e é onde acontece a respiração celular, é uma maneira. Claro, há contextos que não tem como a gente fugir do técnico. Realmente tem que ser técnico, claro, eu posso mudar um pouco a entonação, mas há contextos que não tem como fugir, que não dá para a gente florear tanto. Mas nesse contexto, será que antes de eu chegar e explicar exatamente o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, se eu começasse contando a história desse senhorzinho simpático, né, que, a propósito, dá nome para um dos principais livros de bioquímica, livros-textos de bioquímica que a gente tem, né, o Albert Leninger. E eu contar que ele é o meu bisavô científico, e que quando o orientador da minha orientadora estava trabalhando no laboratório dele, ele trabalhava num equipamento assim que ele colocava as mitocôndrias, ele pegava do fígado e colocava ali, e dava para ver as mitocôndrias respirando, né? E às vezes até teve um dia até por acidente, que no que ele saiu para poder falar no telefone, elas continuaram respirando e que ele viu um efeito que ele não teria visto. E mostrar essas mitocôndrias respirando. E no que mostrar ela como elas respiram, como a gente faz no laboratório, como o Langer, que é o cara que às vezes eu estou com um livro aqui, estudando para a disciplina, descobriu, né, como que contribuiu para o conhecimento que a gente tem da mitocôndria, que é como se fosse uma bateria para células, que a gente tem a cadeia de transporte de elétrons, e o metabolismo aí funciona, e como esse metabolismo é importante para eu contextualizar. Eu posso falar, mas por que isso é importante? Como é que eu trago essa pessoa? Né? Por exemplo, quando a gente estuda o câncer, tão importante, né, a mudança metabólica que as células tumorais têm, e a mitocôndria tem um papel importante. Vocês veem que eu posso florear, entre aspas, né? Porque aqui não seria uma informação supérflua, mas não é necessariamente a nossa mensagem. Eu posso trazer um pouco mais essa mensagem externa e contextualizar de uma maneira diferente para que eu consiga entregar de uma maneira mais efetiva. Então, por isso, essa maneira como eu comunico, como eu passo, né? Como eu transmito a informação ou como eu recebo, como a gente se comunica, né? A maneira como a gente faz isso, ela sempre vai envolver mais ou menos esses 3 pontos que eu coloquei. Significa que são só esses 3 pontos? Para quem, o que e como? Não. É um pouco simplista isso? Talvez. Mas eu acho que isso é uma ferramenta super legal da gente pensar sempre do para quem, o que e como, porque toda informação, não só a que eu produzo quando eu quero passar, porque aí eu tenho que pensar, tá? Para quem que eu estou fazendo? Tá? O que eu quero passar? Eu posso cortar isso, coloco aquilo, e como que eu vou fazer essa abordagem? É uma maneira muito bacana de raciocinar para a gente ter uma eficiência melhor na hora de divulgar uma informação, de apresentar, de comunicar a ciência. Mas quando a gente pensa em fake news, que é um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado, seja em fake news, principalmente na área da saúde, na pandemia de Covid que a gente tem visto, mas tem muita teoria da conspiração, de um domínio da grande ordem mundial, política, ou às vezes até quando tem um acidente, como foi o de Beirute há algumas semanas, que surgem 1000 histórias floreadas sobre o que pode acontecer aquilo. Quando eu recebo daquele tipo de informação, primeiro, para identificar se ela é viável ou não, eu posso passar por esse mesmo protocolo de checagem, e se eu quero convencer, ou se eu quero abordar aquela pessoa que me compartilhou, né, ou outras pessoas que podem ser futuramente expostas àquilo, para eu convencer que aquilo não é verdade e por que não é verdade, passando por esses 3 pontos, essas 3 ferramentas. Mas claro que gerar o material, buscar, fazer essa busca, ninguém tem condição de trabalhar isso 24 horas por dia. A não ser que isso seja o seu trabalho, que você tenha um tempo livre, seja um hobby, tem muita gente que faz. Mas dá um trabalho do cão. Por isso que
buscar ferramentas já existentes, então coisas já publicadas, ou às vezes um centro gerador de materiais já muito eficiente, um repositório de vídeos, ou às vezes uma agência, o Ministério da Saúde, a OMS, que às vezes já junta um monte de informação já destrinchada, com infográfico, às vezes bonito, buscar ferramentas já existentes que já estão construídas como esse modelo. Mas sempre buscando a melhor forma de entregar. Porque a gente tem a gente tem um ponto aqui, né? Que é abordar a pessoa, não necessariamente é só a gente chegar e compartilhar e mandar para eles, é isso daqui, é essa informação. A gente tem que saber como a gente chega. E aqui, antes de passar esse ponto, eu queria só propor 2 experimentos para vocês. Vocês podem fazer em casa se vocês quiserem, se vocês não quiserem, mas aproveita o fim de semana e faça esses 2 experimentos. O primeiro é pegar qualquer texto, qualquer vídeo, qualquer material que vocês gostem, que vocês cruzarem. Se tem uma coisa que vocês já viram, vocês já leem, vocês já têm conhecimento, não é a primeira vez, melhor. Pode ser um TED Talk, pode ser um vídeo nosso, nunca vi um cientista. Se vocês já seguem, se vocês não seguem, podem buscar lá uma aula, uma palestra. E busquem esses elementos. Para quem vocês acham que, quando aquele vídeo foi produzido, para que ele se destina? Em que ele se encaixaria melhor? Qual que é a mensagem? Como que ela é transmitida? E aí, principalmente, o que me faz engajar? Por que essa coisa me pegou? Se é uma coisa que você gosta, por que isso me chamou a atenção? Segurem isso. Experimento 2. Fake news. Próxima fake news que chegar em vocês. Garanto que no intervalo de uma semana, com certeza, alguma vai aparecer. Sei que não é fácil, né? A gente tem que saber, vamos lidar, mas é inevitável. Lidamos, surgiu uma fake news. Façam a mesma coisa com a fake news. Identifiquem esses elementos. Né? Quem que essa aquela fake news provavelmente ela vai atingir? Se é um meme ou se é uma fake news num grupo do Facebook, muito provavelmente o grupo público-alvo é diferente. Qual que é a mensagem? Como que ferramentas eles estão usando para poder engajar as pessoas? Né? Além da checagem e tudo mais. Tá, mas aí como eu abordo? E essa é uma coisa que eu não quero decepcionar vocês, mas infelizmente não existe ferramenta mágica, não existe fórmula, e até porque se a gente soubesse 100% como abordar, como desconstruir o mito em frente às pessoas, como apresentar esses fatos, se fosse fácil, se fosse trivial, a gente já teria muito menos problemas na pandemia, no mundo, em geopolítica e tudo mais. Mas é um raciocínio que a gente tem que fazer, porque isso depende muito de contexto. Por que depende muito de contexto? O que está por trás dessa informação, quando a pessoa repassa uma mensagem, tem uma coisa que o professor Guido Lemos, da Federal da Paraíba, falou numa apresentação muito legal, é que quando uma pessoa compartilha uma mensagem, e às vezes ela pode ser porque ela está exaltada, ela está meio nervosa, ou porque naquele momento ela confiou, ela repassou, ela empresta a reputação dela àquela mensagem. Então, às vezes, não é por mal. Às vezes, o tio Zé recebeu a mensagem do irmão dele, que ele super confia, às vezes uma pessoa que é da área daquilo que está falando, opa, se o Jorge mandou para mim essa mensagem, né, se a tia Gertrudes mandou para mim essa mensagem, confio nela, essa pessoa já emprestou um pouco da reputação. E isso é cumulativo. Então, com o tempo, essas coisas vão virando uma bola de neve. Então, talvez o que a gente tivesse que focar um pouco mais, claro, isso não significa que a gente vai deixar de ter que desconstruir, isso é uma batalha que a gente tem que pegar mesmo para lutar, para desconstruir fake news e inibir essa disseminação de fake news, mas um trabalho muito a fundo que a gente tem que fazer é evitar ou trabalhar na literação científica, né? Incentivar as pessoas a se tornarem mais céticas com a informação que elas recebem. Né? Inclusive, eu adoro essa foto da Marie Curie, porque é a cara que eu imagino que ela olharia hoje se ela estivesse vendo o grupo do WhatsApp da família. Então, essa forma de abordagem tem que passar por isso. Não só o que a pessoa está passando, mas por que a pessoa está passando. A gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar da pessoa para pensar o porquê que ela está compartilhando daquela maneira. Porque tem, né, inclusive pesquisadores estudam isso, a gente tem muito backlash, né? Às vezes é feito o rebote, quando a gente tenta desmentir um mito, né, uma inverdade, uma fake news, às vezes a gente acaba reforçando aquela fake news. A pessoa só vai lembrar da fake news
mais ainda, ou seja, ela vai tomar aquilo como verdade, mesmo que a gente liste uma lista enorme de contra-argumentos. Aliás, se é uma lista de contra-argumentos muito grande, é até pior. Isso tem mais chance ainda de não funcionar. Tem fórmula certa para isso? Hoje a gente ainda não tem. Mas o exercício esses experimentos que eu passo para vocês, fazerem um exercício que eu faço sempre. Porque é algo contínuo que a gente tem que fazer e depende extremamente de caso. Cada caso é verdadeiramente um caso completamente diferente. E aí, eu queria terminar com essa frase de um economista comportamental, que tem uma apresentação maravilhosa no TED Talk também, super recomendo, que ele fala um pouco sobre o comportamento humano. Que para ele a mente humana é um ser humano, a mente é um caminho resistente. A mente é um caminho resistente. Mudar a opinião de uma pessoa com uma informação já é difícil o suficiente. Mudar o comportamento dessa pessoa com uma informação é ainda mais difícil. Mas a gente mudar só a opinião da pessoa com informação é uma batalha que a gente tem que fazer, um trabalho contínuo, mas a gente não muda a raiz do problema, de uma disseminação de fake news, de uma geração às vezes, quebra da confiabilidade da ciência, porque as pessoas começam a questionar como funciona o sistema. A gente tem que mudar o comportamento das pessoas frente aos desafios, frente à informação que chega. E talvez seja nisso que a gente tem que trabalhar um pouco mais, e é uma provocação que eu faço para todo mundo. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado pela sua palestra, João. Foi muito legal ouvir você falar sobre comunicação científica. A gente tem algumas perguntas. É, a Alice Helena, primeiro ela queria agradecer pela forma que você consegue definir os conceitos de divulgação científica, usando o material do cotidiano, como o Among Us. E a pergunta dela é mais no sentido de como provar a importância da ciência em um mundo que já tem satélites e penicilina, portanto, como fazer as pessoas notarem a ciência e não só os seus resultados? Como melhorar o desenvolvimento em tempo real da ciência depois do Covid? Tá. Olha, eu acho que aí a gente tem dois pontos principais, né? O primeiro é um pouco que a gente tem que olhar a confiabilidade da ciência e a alfabetização. A gente não gosta muito desse termo, mas é a alfabetização científica. Confiabilidade da ciência, a gente tem até saiu uma pesquisa essa semana. Eu até recomendo vocês não só olharem a matéria, mas olharem um pouco do pessoal que produziu que estava criticando essa pesquisa. Para quem tem Twitter, tem vários fios que o pessoal está trabalhando nisso, que questiona um pouco se o brasileiro confia na ciência ou não. De forma geral, né, embora ainda haja um debate, o brasileiro, pelo menos, tem uma grande confiabilidade na ciência. Tanto que, em geral, a forma de fake news vem muito na forma de pseudociência. Pessoas usam termos quânticos, o sal quântico, emprestam conceitos da ciência para poder tentar convencer a pessoa de uma inverdade. Então, a gente já tem uma certa boa visibilidade da ciência, embora talvez precisemos desenvolver um pouco mais. O ponto crítico, talvez, para ser assim, real time, das pessoas participarem não só como produtos da ciência, mas entenderem como funciona, é um pouco isso, é a literação na ciência, a alfabetização científica. Que isso é um trabalho que, querendo ou não, a gente tem que fazer, é transversal. Tem que fazer em todas as esferas, mas que, pelo menos, ele tem que começar na base. Tem que começar desde criança. Que é a gente estimular, assim, criança, para quem tem primo, irmão, filho em casa, tem convívio com criança em casa, a gente vê que crianças são pequenos cientistas. São pessoas curiosas, que já são naturalmente empíricas, que testam, às vezes, claro, se machucam isso, né? Se decepcionam, mas aprendem. O aprendizado na pequena infância é muito empírico. Então, estimular isso de uma forma sistematizada quando a gente entra já na escola, e de uma forma clara, a gente já faz muito isso com ciência, mas talvez a gente precisasse de um pouco mais de investimento nessa linha, um pouco mais de organização, né, de solidificação.
que as pessoas entendam como que a ciência é formada, como a ciência é dinâmica e a ciência, que é isso um pouco que a gente tenta fazer também, como que a ciência está no dia a dia de todo mundo, né? Isso até ajuda a gente entender um pouco, que é difícil, até para mim, né, que sou cientista no dia a dia, na minha área, eu vejo às vezes um conceito super importante mudando de uma hora para outra, imagina com grandes conceitos para quem não é da área. Então, trabalhar um pouco nisso, nessa alfabetização científica, a ciência como método, o método científico, talvez seja um ponto-chave nessa linha. Certo. E como podemos lidar com crianças que muitas vezes crescem ouvindo em casa diversas fake news dos pais, avós e outras pessoas, é, e chegam na escola com algumas dessas informações enraizadas? Olha, isso também não vai ter fórmula mágica, né? Tem casos que às vezes, isso não só com fake news, né? Isso passa em lados culturais, passa em crenças também. Existem vários casos que a criança no desenvolver, quando chega na adolescência, às vezes até pelo sentimento de rebeldia, já começa um pouco, né, até o desenvolvimento da própria personalidade e começa a contestar, né? Ou quando chega na escola e tem chega na aula de ciências, né, ou ciências naturais, história natural, de forma geral, e já tem um choque. Vai ser um momento de choque? Vai. Mas muitas vezes nisso já muda um pouco, já muda um pouco da perspectiva, às vezes até gera nessa criança, né, um adolescente, uma criança, uma semente que pode mudar um pouco o ambiente cultural em casa, não necessariamente. Mas se a gente quiser evitar, por exemplo, que a criança seja formada numa bolha, que às vezes ela não vai ter oportunidade de estourar essa bolha, né, de fake news, de cultural, com pseudociência, até ela se formar, ainda mais se ela não atuar na área, uma das saídas disso é trabalhar, como eu comentei, né, da pergunta anterior, de forma transversal. É importante a gente trabalhar a alfabetização científica desde a base, desde a criança, sim, mas a gente tem que ter um suporte para todas as faixas etárias, todas as regiões, culturas, estratos sociais, que é trazer um pouco a ciência na vida das pessoas. Que realmente todo mundo consome produtos, né? Aquela linha do cara que é terraplanista, tá compartilhando no grupo do Facebook do celular dele por meio de um satélite num servidor que está no outro hemisfério do mundo. Então, ele está lidando com produtos de ciência, mas não entendendo a nuance do processo científico em si. Não tem fórmula mágica, mas é algo que a gente tem que abordar por todas as instâncias possíveis. Temos outra pergunta. Que espécie de literação científica você acredita que é necessária, especialmente no ensino básico? Olha, isso, assim, eu vou ter que tomar cuidado para responder, vai ser um pouco visão minha. Quem talvez possa responder isso de uma maneira mais apropriada vão ser licenciados, né? Principalmente licenciados em ciências, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, não tenho licenciatura, então isso é um ponto que eu acho que assim, a gente já tem muita técnica, a gente tem uma base, uma literatura toda que pode trabalhar com isso. O que eu vejo, então isso é anedótico, é uma opinião, uma visão minha, por vivência minha e que eu vejo com os meus sobrinhos também, né? Um pouco do estímulo e contextualização. Não adianta nada também a gente só falar de ciência, às vezes mostrar um pouco falar em método científico, seja metaforicamente, né, já de forma mais simples ou mais complexa, dependendo da idade da criança, se a gente não contextualiza ou se a gente não estimula isso na prática. A gente eu tenho um colega, por exemplo, que com a filha dele, ele faz experimentos em casa simples, que a gente tem vídeo no YouTube, sabe? Que a gente faz slime, ou por que quando você coloca maisena na água, ele não vai falar com fluido não newtoniano para ela, mas por que gera uma gosma estranha? Mas ele brinca com ela desenhando, ela desenha e faz um relatório. Imagina, ela vai ter 5 anos, 6 anos, mas ela desenha, ela fala, isso é por causa disso, 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 isso eu aprendi. Então, esse tipo de estímulo, de estimular na prática a vivência, não só de uma forma teórica, eu acho que é muito válido.
Mas claro que exatamente quais técnicas eles vão se usar, aí nisso eu já prefiro deixar a resposta para os especialistas da área. Certo. Temos mais uma pergunta. Você acredita que a linguagem científica dificulta o aprendizado da ciência e, por esse motivo, as fake news sobre ciência são mais fáceis de acreditar entre os leigos? Não, começo com não. A linguagem científica, talvez a gente esteja pensando em jargões, né? E, bem, jargão, a gente pode, vamos lá, a gente pode comunicar uma ideia em ciência que seja com jargão e sem jargão. E isso pode ser na divulgação científica, isso pode ser numa palestra. Eu já fui em congresso da área, um congresso de farmacologia, a pessoa estava falando uma palestra para farmacologistas, ele era farmacologista, e que eu não entendi metade, porque ele usou jargões que eram do nicho dele, que nem eu entendia. Então, isso da mesma maneira que eu já vi gente falando de coisas completamente complicadas para uma palestra leiga, de público leigo, inclusive eu era um leigo da área, era coisa de engenharia, e que eu entendi. Então, a questão muito é a forma como isso é entregue. As fake news, elas tendem a ser virais porque elas apelam para um lado emocional. E esse é o ponto, elas apelam para um lado emocional. Essa palestra, esse é um TED que eu recomendaria para quem tem interesse, é o professor Guido Lemos. Ele está no TEDx BR, tem podcast também, tá? Para achar no Spotify. É um professor da UFPB, que ele conta como eles estudaram fake news, gerando fake news. E aí eles geraram uma fake news e montaram, usando artifícios, fizeram um negócio... É lindo o trabalho deles. Inclusive, eles fizeram junto com o pessoal do Fantástico. E isso viraliza. A questão não é só pela simplificação. A gente também consegue viralizar sem jargão científico. O problema é que muitas vezes as fake news elas se aproveitam do emocional de uma maneira muito apelativa, né? Inclusive imoral, né? Porque se é fake news, necessariamente ela precisa passar pelo crivo da ética. Então isso é o que dificulta um pouco o tipo de combate. Eu sou do interior, para quem é do interior sabe, notícia ruim, fofoca, corre que é uma velocidade que é uma maravilha. Se a gente quer desmentir isso daí, dá um trabalho, é muito difícil. Então, é um pouco esse trabalho de como a gente engaja as pessoas de uma forma apelativa e desenvolve o espírito para elas bloquearem fake news. Bloquear esse lado automático emocional. Nossa, muito legal essa conversa sobre comunicação científica. A gente não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai terminando por aqui, né? Se você precisar sair, então pode ir desligando, assim. A gente Então, poxa. a gente vai partir pro sorteio, né? Então a gente vai fazer o sorteio final, eu acho. Então, só agradecer o convite de vocês, a participação de todo mundo. E quem tiver interesse, quiser ver um pouco mais sobre divulgação científica, eu convido para seguir a nossa página e interagir com a gente, fazer pergunta também. Eu estou lá no Twitter, quem quiser saber um pouco mais da área, fiquem à vontade. E parabéns pela organização de vocês, obrigado pelo convite e um abração. Tchau, tchau. Certo, obrigado.